Olá, sou a doutora Elizabeth e vou dar continuidade com vocês nas discussões sobre educação sistêmica. E hoje eu separei a temática aromas e ressonâncias na educação contemporânea. Eu acho que os nutrientes que revelam, de certa maneira, a relação da educação sistêmica em todo o transcurso da sua história e no processo também da educação, de forma geral, relacionados aos valores. Claro que para isso a gente vai separar alguns grandes estudiosos que foram referências na educação em todo esse processo. Eu acho que o mais importante é a gente já ir lá na nossa era clássica e trazer um pouquinho de Sócrates. Ele nos trazia que o importante é levar a pessoa a não obter respostas, mas também elaborar boas perguntas. Por isso, o discurso em sala de aula, ele é muito importante quando a gente pensa em uma educação sistêmica. É levar os nossos alunos a criarem boas perguntas e por eles mesmos eles conseguirem trazer essas respostas. Então, o professor vai ali mediando toda essa situação para fazer o aluno ser o protagonista do seu conhecimento e do seu processo, né, de aquisição de uma qualidade naquilo que ele está aprendendo. Eu acho que seguidamente a gente pode trazer um pouco mais quando a gente traz um pouco de Rousseau. E Rousseau ele fala dessa singularidade da infância, onde a criança, o adolescente e o adulto ele vai tendo essa intervenção específica e intensa na sua vida através desse discurso que a gente já disse antes de Sócrates, que ele vai se tornando autônomo. Então, de certa forma, ele vai também tornando uma pessoa que, por ela, em parceria com um par mais experiente, ele vai evoluindo com mais naturalidade. Ou seja, ele continua sendo o protagonista da sua vida. Eu acho que também a gente pode trazer um pouco dos esforços dos estudos de Pestalozzi, aonde ele traz uma passagem muito interessante para nós, é quando ele diz que Gertrudes ensina os seus filhos. Interessante no momento que nós estamos vivendo, né? Diferente, onde nós estamos passando por processo de aulas não presenciais, os pais assumiram então esse ensinar dos filhos em parceria com os professores. Então esses princípios, eles valorizam as coisas mais naturais que regem o funcionamento da mente humana para o processo do seu conhecimento. Ou seja, essa relação escola e família, elas são bem estreitadas e Pestalozzi já nos dizia. Então, de certa maneira, todas essas características vai dando movimento da escola nova, que de certa forma vai cuidar de interesses, das necessidades, dos processos de desenvolvimento a partir da infância, da adolescência e na fase adulta. Ou seja, esses processos de adaptação que a pessoa vai adquirindo e que vai te dando facilidade para aprender. Eu acho que seguidamente a gente poderia falar um pouco de Ferrieri, que ele vai trazer um valor muito interessante para a educação sistêmica, que é essa proposta do sentido, da consciência individual e da consciência coletiva, esses aspectos do pertencimento a uma coletividade, a importância da hierarquia, da liderança e da distribuição das tarefas na comunidade. Então, são vários estudiosos que vai contribuindo para a gente entender todo esse processo que antecipa essa educação na contemporaneidade que nós agora denominamos como educação sistêmica, que zela como um todo do ser humano que está em processo de aquisição da sua aprendizagem para si, enquanto pessoa, enquanto profissional e para toda uma sociedade. Acho que a gente pode seguir falando um pouco também agora de Tolstói, que ele traz para nós esse elemento educativo relacionado à hierarquia também, que radica onde? No amor, o que vem antes, o pai, a toda a família, o professor vem antes dele. Então ele tem essa ordem do amor que relaciona do amor também dele, pelo que ele faz, mas da relação de amor entre professor e aluno. Então isso é muito importante para a gente entender. Eu acho que mais à frente a gente pode trazer a Montessori,
que ela vai para esse estudo, toda essa ordem prática da aprendizagem. É na prática, relacionado com as coisas que as pessoas podem aprender melhor, né? É diante de um contexto, colocar a serviço da aprendizagem da pessoa, no caso da criança, do adolescente e do adulto. Eu acho que mais a gente é esse sentido de uma reformulação, de extrair essas questões do comportamento, da psicologia, da biologia, da medicina. Bem interessante para a gente evoluir em termos de referências. Mais adiante um pouquinho, a gente pode trazer o Delacroix. Ele fala desse processo de globalização que o ensino nos permite. Ou seja, as partes são importantes, mas é o todo que vai complementar toda a minha experiência com a aprendizagem. Dewey também é um outro estudioso que pode ajudar bastante a gente a compreender essa nova perspectiva da educação, que é esse é o papel da linguagem, da comunicação no momento de desenvolver uma inteligência. E essa inteligência para ele é comunitária, ela é carregada de conhecimentos e de emoções. Então ali o comportamento também é valorizado. Mais à frente a gente traz em Newer uma visão assim mais radical da liberdade infantil. A criança tem essa liberdade de aprender. É uma visão para além daquilo. A criança, ela não vem vazia, ela traz uma história, traz um sistema. Então, a partir dali, é só mediar essa relação professor-aluno com a sua aprendizagem. Segundo esse estudioso, a gente vai ter mais facilidade de aprender na modernidade. Eu acho que a gente pode dizer um pouquinho mais, acho que a gente avança e vai trazendo esse processo assim de coisa que faz dessa obra educativa, do serviço que a educação faz na vida da criança, que a faz a influenciar de forma profunda um sentimento de confiança, de crença e de respeito pelo seu aprender e pelaquela pessoa que ensina. E aí eu acho que entra bem o aspecto mais muito conhecido de todos nós, é que Paulo Freire, que ele fala que nós temos uma educação que precisa ser emancipadora, ou seja, colocar a criança, o adolescente, o adulto no processo de aprendizagem, independente aonde ele esteja. O importante aí é o processo, é o caminho, não é o início nem o fim, é o meio, né? Aonde eu estou e como estou vai muito pelo meu desejo de aprender ou me ser colocado ou a serviço de aprender. Acho que mais à frente nós temos Freinet, que ele acaba por destacar uma técnica muito importante, que ele fala que também vai para essa ordem do amor de Freire, que ele fala que a partir das propostas, de elogios e respostas que os seres humanos esperam, mas que leva ele a questioná-las, é que a pessoa vai aprender. Eu acho que a gente pode trazer mais à frente para a gente meio que ir fechando o nosso ciclo de referência, de ressonâncias e aromas que vão trazendo, antecipando a nossa educação sistêmica. Roger, que ele é um representante autêntico, a gente pode dizer, dessa experiência do ensino não diretivo centrado no estudante, mas que recorre a vários métodos. Então, eu preciso ter métodos, eu preciso ter uma relação, uma disponibilidade de práticas pedagógicas que leva essa... Na verdade, acho que o mais simples que a gente pode dizer para vocês é que o aprender exige uma presença do professor, presença do aluno. Eu acho que está pautado numa demonstração de uma atitude de querer fazer aquilo, uma atitude de profundo respeito e também levado à liberdade de expressão. Eu acho que tudo isso vai levando a gente a compreender essa nova experiência de ensinar e aprender na modernidade. Eu acho que tem muitas outras contribuições que a gente pode fazer, claro que em um próximo momento eu posso trazê-las, mas acho que os pontos centrais da educação sistêmica está todo esse processo que eu citei nesse momento para vocês. Então, daqui a pouco, em outro vídeo, eu vou destacar outros aspectos, outras características. Até lá, muito obrigada!